Senhor senador Auro Dias, que preside essa sessão, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu estava refletindo ainda há pouco, pensando que as segunda-feiras, nos últimos 3 anos antes da crise, era ocupada pelos senadores governistas, para tecer loas ao governo, para destacar os feitos do governo. E hoje, pelo que sinto, as segunda-feiras são ocupadas pela oposição e pelos independentes. E a agenda do parlamento se transformou numa agenda negativa. Até porque essa é a agenda da sociedade. E ontem ficou muito claro, com as grandes manifestações que ocorreram pelo país afora, de que a sociedade confirma o descontentamento desde o dia 1º de janeiro para cá. E o povo tem razão em se manifestar, tem inteira razão, porque o que avaliza a política é a palavra. Quando se empenha a palavra e que essa palavra não é cumprida, evidentemente provoca profundas decepções. E houve um grande equívoco por parte da condução da campanha da presidente Dilma. O equívoco foi acenar com uma possibilidade inexistente, a possibilidade do país continuar crescendo, de dar uma volta na crise, de recuperar alguns retrocessos na economia. Isso era impossível, desde o ano passado, que já sabia que não se poderia contar com essa possibilidade, mas foi reafirmado na campanha. A campanha prometeu um país que não é possível de se construir com palavras, tem que ter ação. E depois tem uma questão, e eu tive a oportunidade de encontrar com a presidente Dilma na quinta-feira, junto com mais 5 senadoras. Nós fomos convidados para uma conversa e eu tive o maior prazer, porque trata-se da presidente da República. E eu tive a oportunidade de lhe dizer que um dos maiores problemas vividos pelo governo é exatamente a questão das tarifas de energia elétrica, em que, há um ano atrás, houve uma redução dessas tarifas e logo, um dia depois que a presidente tomar posse, há um aumento brutal das tarifas de energia elétrica. Então, isso marcou definitivamente, calou fundo no seio da sociedade e provocou essa enorme decepção que nós estamos vendo. Está certo? O povo tem razão de estar decepcionado e descontente. Agora, tem uma coisa que a presidente Dilma nos disse que eu estou de acordo. Ela me disse: eu não temo, não devo e não temo. Não tenho nenhum envolvimento com as investigações que aí estão. E eu espero que continue assim, porque, de fato, não há como incriminar alguém se não há indícios ou provas. Se bem que na política essa exigência não é fundamental. E uma questão que ela destacou e que eu concordo: as investigações não sofrerão nenhum tipo de constrangimento ou interrupção. Vão continuar. E vejam, esse é um fato inédito no nosso país. As investigações atingiram os magnatas, os homens mais ricos do país, e inclusive estão presos. Nunca na história desse país algo assim teria acontecido, seria esperado. Nem de longe, nunca imaginei que isso pudesse ocorrer. O que mostra que as instituições, a Constituição, a democracia que garantiu a Constituição está fortalecida com as manifestações de rua e com o avanço das investigações.
E essas investigações e o que ela tem revelado só são possíveis em função da democracia. O avanço da sociedade brasileira com a democracia são enormes. E a democracia fez um enorme bem ao país. A democracia no nosso país é tão forte que permite que meia dúzia de alucinados, de saudosistas da ditadura, se manifestem, acampem na frente do Congresso, preguem contra a democracia, mas a democracia garante o direito a eles de fazer isso, de se posicionar, de dizer que são contra a democracia. Imagine se nós fôssemos com uma faixinha há alguns anos atrás, abaixo a ditadura, seríamos presos, torturados, enfim. Hoje é diferente. Nós estamos vivendo, de fato, num país muito diferente. Agora, a corrupção não surgiu com o Partido dos Trabalhadores, mas o Partido dos Trabalhadores se comportou de uma maneira absurda em relação à corrupção, porque era uma bandeira, a ética era uma bandeira do Partido dos Trabalhadores, do partido do senador Cristóvão no passado. E nós acreditamos, e eu acreditei, senador Cristóvão, o senador Álvaro diz, eu acreditava tanto na bandeira da ética do Partido dos Trabalhadores, que eu me dei ao trabalho, em 2012, de sair do meu estado, tomar um avião em Macapá, e ir na sede nacional do PT lá em São Paulo, para um encontro com José Dirceu. Abri a tela do meu computador, porque já naquela época, todas as receitas e despesas do meu estado eram em tempo real, estava exposta na web em tempo real. Eu abri a página, e quem governava naquele momento era uma militante do PT, governava o Amapá, abri a página para mostrar o indício de desvio de recurso. Abri para o senhor José Dirceu. E ele me disse, te entende com o Silvinho. E me deixou falando com o Silvinho da Land Rover. Não me deram ouvido. Infelizmente, né, o PT rasgou essa bandeira importante, que foi uma bandeira que a transição se descuidou, o combate à corrupção. A corrupção nos militares chegou ao ponto de dividir em capitanias hereditárias algumas regiões brasileiras. O meu estado, por exemplo, foi destinado à Marinha do Brasil, e lá foi um comandante da Marinha a governar. E ele lá se dedicou a construir embarcações, construiu 40 e tantas embarcações de pouca utilidade para a Amazônia, é verdade. Lá em Roraima, foi um brigadeiro, e ele comprou 20 e poucos aviões para Roraima. Para quê? E em Rondônia, se criou o maior parque de máquinas pesadas de construção de estradas da história do país. Então, só que a transição democrática não se ocupou disso. Se ocupou de resgatar os direitos civis, não é? Mas não se ocupou de dar uma solução para o problema da corrupção no país, e se estendeu e avançou pelo Partido dos Trabalhadores, não é? E nós estamos vivendo essa situação. Agora, não tem impeachment? As alternativas que se apresentam aí são... O impasse que a sociedade está vivendo é que seria trocar 6 por meia dúzia. Não falta legitimidade, não é, para que se busque uma solução que não seja, digamos, um entendimento nacional, não é, para a governança. Aliás, por falar em governança, a má governança no país é uma das características, faz parte está na nossa tradição. E eu vou sair dessa agenda negativa, né, para entrar numa agenda que eu considero positiva.
É verdade que há uma descrença generalizada nas nossas instituições. Os partidos políticos merecem a confiança de 1% da população. O parlamento, um pouco mais. O judiciário também está mergulhado numa enorme descrença. Então, as instituições brasileiras estão sob desconfiança da sociedade. E não há transformação sem a participação, a decisão da sociedade. Eu também não acredito mais em muitas das nossas instituições, principalmente aquelas que lhes foi delegado a obrigação de fiscalizar o uso da contribuição da sociedade, o uso da contribuição dos impostos pagos por cada brasileiro e cada brasileira. Essas instituições de controle não merecem confiança. Os tribunais de contas, os legislativos, que, em tese, deveriam fiscalizar. Portanto, há essa crise de confiança. Eu não vejo outra saída, senador Cristóvão. Nós demos saltos importantes na democracia e é visível, está em todo canto, está inclusive nas páginas, na rede de internet, nas redes sociais, né? Mas o Estado brasileiro, através de algumas leis importantes, passou a prestar contas com mais clareza à sociedade. Então, nós temos hoje as receitas e despesas públicas de quase todos os entes públicos na internet. O que falta é uma reação do cidadão. Falta um apoderamento dessas informações. E o uso dessa informação para influenciar a governança pública. Além da corrupção, porque não é, se fosse só a corrupção que causa danos extremos à governança, com as investigações que estão em curso, com o ativismo e com a respeitabilidade do Ministério Público na fiscalização das leis, eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando. Mas não é só a corrupção, é a falta de prioridade, é o mau uso do dinheiro. As opções em aplicar os recursos fogem a qualquer controle da sociedade. Então, eu acho que é hora. Nós temos aí o governo federal, se nós entrarmos nas páginas de transparência do governo federal, dos governos estaduais, de algumas prefeituras, não todas, você tem um nível de informação muito grande, detalhado as informações. E a sociedade precisa se apoderar dessas informações de uma forma mais organizada para influenciar a governança. Criando, e para isso não precisa de partido político, criando os comitês locais de fiscalização e de controle da governança. Não precisa ser militante de partido político, independe da religião, basta ter vontade de controlar e de influenciar a governança pública. Você pode criar do Rio Grande do Sul, como é que o Estado como o Rio Grande do Sul chega a uma situação em que chegou? Não consegue pagar os seus servidores? Até Roraima, o Amapá. Todos nós podemos, independente de influência outras que não seja da nossa própria vontade de fiscalizar e de influenciar a governança pública. Não custa nada formar um comitê entre amigos para pesquisar, para viajar nas páginas de transparência, de levantar informações. E, a partir dessas informações, checar. Eu vou trazer aqui, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vou levantar alguns exemplos para trazer aqui para o plenário. Exemplo de aplicação de recurso público. Alguns exemplos muito positivos e vou escolher alguns também negativos. E a gente, então, vai interagir, porque a TV Senado, a Rádio Senado está chegando em todo o Brasil. E aí vou trazer esses exemplos para que a gente possa interagir e construir uma agenda positiva. E essa agenda positiva se dará em função da participação, da decisão, da participação do cidadão na formação desses comitês de fiscalização pelo Brasil afora.
Portanto, a agenda positiva que nós precisamos construir é aquela que possa influenciar a governança. Não podemos mais delegar as instituições que estão aí. Elas não nos respondem, elas não respondem com a eficiência que nós poderíamos imaginar. O que vai mudar é certamente a capacidade de mobilização do cidadão, a curiosidade dele em saber em que o dinheiro é gasto e como ele é gasto. Aí sim, eu acho que nós podemos construir uma agenda positiva para o nosso país, uma agenda efetiva de controle da contribuição de todos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.